Deixa eu colocá-lo aqui com a gente. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Sim, boa tarde, Miguel do Rosário, e também a todos que nos acompanham aí no seu Maravilha. Professor, vamos começar. Eu queria uma opinião do senhor sobre as movimentações da extrema-direita, depois a gente vai enveredando aí para outros caminhos. Eles fizeram uma manifestação ontem em Ribeirão Preto, até eu separei o videozinho aqui, do governador Ronaldo Caiado, está aqui o videozinho. Está ele e Bolsonaro. Vou tirar o som aqui, porque o som não tem por que estar esse som, deixa só o play. Aí, o Ronaldo Caiado, Bolsonaro. Isso me espantou um pouco, queria a opinião do senhor sobre isso, porque não entendi bem o que eles querem com essa motociata, porque não tem bandeira nenhuma, só está. Foi bem pequena aí a manifestação, mas só tem. Não sei o que eles querem. Né? Até brinquei na rede social, né? Não dá nem para chamar de vagabundo, né? Porque vagabundo tem um objetivo, que é não fazer nada, não ter responsabilidade. Isso aí, não sei o que é isso. Mas como é que você está analisando a movimentação da extrema-direita, essa coisa de ficar fazendo essas manifestações sem nada, só fala de Israel e religião? Como é que você está vendo isso, professor? Então, eu penso que é o seu movimento de permanência no espaço da política, um espaço que deixou de ser clandestino, gueto, passou a ser um espaço que é protagonista também, né? Hoje tem uma boa base partidária, tem maioria no Congresso e, não obstante o colapso de sua expressão mais nítida e mais populista, que é o Bolsonaro, né? Ela experimentou uma emergência no social do Brasil que é bem significativa. Então, eu acho que essa manifestação tem esse objetivo, né? Fazer com que, do ponto de vista da espetacularização, seja possível usar essas imagens, que elas são icônicas, né? As camisas verde e amarelas, a motociata, o processo de configuração, né, que essas imagens passam a ter nas suas redes, né? A edição da matéria na rede cria essa condição de que é uma força política estabelecida no social e que quer se organizar para ter o seu projeto de apropriação do econômico, né, do país, né, de acumulação no país, né? Então, eu penso que são três fundamentos. Um é este, né, de salvaguardar um espaço visível de permanência, de existência, de presença ativa, que se cola num movimento que também é global, e por isso essas palavras de ordem que também têm uma certa globalidade, né? É mencionado um pouco da mesma forma em toda parte. Mas, por outro lado, tem um outro efeito, tem o efeito do próprio Bolsonaro, né, que estertora muitos processos, não é uma ficha corrida imensa que já está judicializada, há inquéritos robustos, né? E é uma espécie de busca de uma legitimação no social por esses processos, na expectativa de que esses movimentos tenham impacto e influenciem, né, as soluções que vão ser dadas nos espaços judiciários, né? E o terceiro processo é o de captura do espólio. A presença dessas figuras que estão na carroceria da caminhonete, né, governadores, inclusive, elas são os postulantes, os pretendentes, né,
aqueles que querem receber o espólio dessa experiência, desses percentuais aí que estão colocados no acervo eleitoral, né? Então, tem eleições aí para municipais, que vai se aproveitar desse processo, ampliar a sua base parlamentar, a sua base institucional, mas tem, né, e o próprio Bolsonaro falou em Ribeirão Preto, né, que se ele não voltar, todavia a sua proposta estará bem representada e certamente por alguma das candidaturas que se articulam a partir da direita no país hoje, né? O governador Caiado, o governador Tarcísio, o governador Zema, né? E outros mais que correm perifericamente, mas vai depender da circunstância, né? Estiver na posição de gol, chuta. Maravilha. Professor, a nossa amiga aqui também é apresentadora do jornal, ela queria participar, ela... Ana Prestes, sim. Meu Deus, é muita honra para... Eu ia dizer próprio Marquês, mas como a Ana é comunista, eu não posso falar em Marquês, né? Camarada, né? Comissário. Que honra, professor, estar aqui contigo. Quando o Miguel falou que você estaria, eu falei, eu quero estar também. Sempre uma honra estar contigo. Que bom, Ana. Você está falando de Brasília ou está aí no estúdio? Estou em Brasília, estou em Brasília. Em Brasília, né? Exato. Concorda com o que eu disse, Ana? Concordo, cheguei agora no finalzinho, mas eu estou de acordo, sim. Eu Ana, queria trazer uma... Pode falar, pode. Eu ia pedir para você fazer alguma pergunta, um comentário. Sim, eu queria trazer para o professor um pedido de uma reflexão aqui. Dentro desse debate que está sendo feito, semana passada eu tive a oportunidade de ir ao 25 de abril em Portugal, em Lisboa, e fiquei ao mesmo tempo... Sei que você tem vínculos profundos, enormes ali também, com Portugal e com a história também dessa luta, né, da Revolução dos Cravos e tudo que se seguiu depois. E eu fiquei pensando que há uma preocupação muito forte ali com essas forças reacionárias de ultradireita, fascistas mesmo, que voltam a rondar. Então, embora o 25 de abril tenha sido gigante, enorme, muita gente na rua, um sentimento de tensão, um sentimento de apreensão. Queria que você compartilhasse com a gente como você está vendo este momento no mundo, assim, também. É um momento de clivagem, né? São projetos que estão se fortalecendo do ponto de vista das suas expectativas na disputa atual do geopolítico, né? Que ainda carrega aqueles elementos que caracterizam as tomadas de posição. Por exemplo, ainda é a luta do capitalismo em face do socialismo, né? A luta por uma sociedade igualitária, emancipada, né? E uma sociedade que nunca perdeu o seu ângulo de fundação do capitalismo, que é o colonialismo, ou o neocolonialismo, ou as formas de expoliação e de opressão que, em decorrência deste modelo de acumulação, né, tem que alienar a dignidade do humano, reduzir a capacidade de consciência que implica mais força no processo distributivo da riqueza social, né, e também participativo do ponto de vista da gestão da política que opera a distribuição, né? Eu acho que ainda é essa luta no paradigma do contemporâneo, entre a modelagem capitalista e a modelagem socialista, né? A discussão entre liberdade e igualdade e em face da privatização acumuladora, né, e da distribuição seletiva da riqueza social.
em outros termos, entre direita e esquerda. Entre direita e esquerda, né? Entendendo, né, que não é uma topografia como foi desenhada ali no começo do movimento burguês, no século XVIII, né? É uma disputa entre uma economia que liberte e que humanize e uma economia que oprime e que descarta, né? Então, eu acho que essas coisas estão em jogo e elas explicam as perspectivas coloniais e decoloniais. Não são só as visões, vamos dizer assim, da sociologia e da política, e, em última análise, até do direito. O próprio Vaticano está engajado já há 3 anos num debate a partir do Dicastério do Desenvolvimento Humano, que é a antiga Comissão de Justiça e Paz, né? E que o próprio Papa liderou, o Papa Francisco, né? No sentido de ter cuidado com o que ele chama de neocolonialismo, né? Que explica essas guerras que estão em curso na África, no Oriente, né? Onde as expressões instaladas em poder, que é poder político, é poder diplomático, é poder bélico, né? Estão se posicionando e disputando seu espaço de hegemonia, né? Então, eu acho que é um pouco isso, e que tem reflexos matizados por formas locais de tradução das forças que buscam posição. Por exemplo, lá no Oriente, onde estão travando esse embate, né? Judeus e palestinos, né? A questão é claramente colonial, né? E é tomada de território e eliminação de um potencial, né, que reivindica estender para o social os benefícios da economia, que ali está apoiada muito em petróleo e rotas econômicas importantes, né? Na Europa, é a questão dos novos bárbaros, não é isso? Quer dizer, os imigrantes, os expoliados, né, da periferia, que já foi centro, antes do desenvolvimento capitalista, o centro era a África e a Ásia, né? A Europa era a periferia, né? Mas ela se tornou centro, com o capitalismo hegemônico, né? E expoliou o antigo centro, né? E agora, quando eles vêm buscar espaços, a palavra de ordem é o perigo da imigração, não é isso? Então, ali a discussão fica, e é o que tem movido, por exemplo, nas eleições recentes, inclusive em Portugal, essa postura, inclusive dos brasileiros que imigraram para lá e agora têm medo da imigração, não é isso? Mas os portugueses são curiosos, eles têm um jeito próprio de se ajustarem nesse processo. Fizeram isso no século XVII, no século XV, no século XVI, e estão fazendo agora. Aparentemente, a direita ética e até a esquerda se deram conta do perigo que paira, né, sobre a estabilidade da região, né? E cuidado de impedir que a extrema-direita se aproprie, porque, ao fazê-lo, ela retira tudo aquilo que foi construção da experiência social-democrata as na Europa, conquistas, né? Que distribuiu saúde, educação, saneamento, né? Renda, né? Renda, né? E na América Latina a questão inserida ainda no neocolonial, que não venceu as condições com as consequências expoliativas e opressivas do racismo, do patriarcalismo, do patrimonialismo, né? Quer dizer, gênero, raça e classe, né? Gênero, raça e classe, que precisam ser consideradas nessa perspectiva. Por isso que aqui a direita é racista, sexista, né? E concentradora de riqueza, né? Privatista, né? Exatamente, né?
Professor, e você tem acompanhado, mudando um pouco de assunto, você tem acompanhado as manifestações lá nas universidades dos Estados Unidos com relação à Palestina? Eu quero trazer um vídeo aqui de uma cena que está acontecendo agora à tarde lá. Eu vi que o movimento estudantil, né, o movimento estudantil principalmente, né, como no tempo do Vietnã. Isso agora à tarde. É movimento estudantil, mas tem muitos professores também. Sim, claro. Envolve o meio crítico, né, que é o meio universitário, e que convoca a política liberal no sentido americano. Né? A política liberal no sentido americano é quase uma esquerda, né? Isso aqui é porque eles fizeram um ultimato de que vão prender, vão tirar o pessoal lá de dentro. Então está tendo muita repressão também, né? Essas imagens estão correndo o mundo aí. Essa semana, uma candidata à presidência da República foi presa, né? Foi. Jill Stein, do Partido Verde dos Estados Unidos. Então, nessa hora, né, os estudantes se movem, trazem os seus professores, convocam a intelectualidade, os artistas, e vem a classe trabalhadora junto, né, porque nesse momento a crise, né, aflora, né, a agenda democrática, né, e desnuda, né, a plutocracia, né? Assim como no Vietnã, no período dos anos 60, 70, né? Esse movimento acabou gerando, né, uma deslegitimação da política concentradora e naquele tempo se dizia imperialista, né? Isso, hoje o nome é mais técnico, é globalização, né? Acho que no momento também, né? E acho, viu, Ana, que tem um efeito demonstração importante, né? Porque isso vai repercutir no resto do mundo, né? E aí não adianta dizer que é antissemitismo, né? Nenhuma guerra na história produziu uma resultante tão cruenta, né? Porque as vítimas da guerra são as mulheres, as crianças, os civis, né? O território. Destruição total, né? Exato. Professor, deixa eu trazer também um outro assunto aqui à baila. Foi uma reportagem publicada há alguns dias por um site investigativo, de jornalismo investigativo. Vou trazer até aqui a parte do slide, né? A matéria ela revela, de acordo com o relatório da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que no dia 8 de janeiro houve tentativa de destruição de torres de energia, sabotagem. A ANEEL identificou que foi sabotagem, teve em Rondônia, teve no Paraná, a reportagem traz vários fatos, né? E hoje também saiu aqui na revista Fórum alguns bastidores lá do 8 de janeiro, havia muita falação entre o pessoal que invadiu lá os palácios sobre atos terroristas de fato, sobre boicote, sabotagem. Então, isso é triste, né? Mas houve essa tentativa, não é exatamente uma surpresa, porque a gente acompanhou o processo, eles bloquearam muitas estradas, tentaram invadir refinarias, além do quebra-quebra propriamente dito lá das sedes dos três poderes, né? Como é que o senhor vê essa característica, essa movimentação, né, da extrema-direita brasileira pela violência, né, esses atos aí? Como é que você acha como é que o senhor interpreta isso hoje? E por que tanta gente apoia? Uma coisa que eu queria entender, professor, como é que esse pessoal ele se reivindica, os apoiadores da ordem, né? O Bolsonaro fica repetindo aquele lema lá fascista, propriedade privada, tradição, família, mas na prática eles fazem essas coisas aí, queriam sabotar o país, né? Trazer sofrimento para as pessoas.
Não tem nada mais subversivo que isso, né? Você quebrar uma torre de energia do seu próprio país. Como é que você avalia isso? É o receituário de todo o movimento golpista, né? E que configura, né, uma agenda de ações que insere da sabotagem ao terror, né? Até a tomada da legalidade para justificar uma tomada de poder, né? Quem leu 18 Brumário, né, Ana, vai lembrar que, em escala, os processos são equivalentes, né? E acho que, por isso que é muito importante a gente ter tido a chance de criar uma instância no Brasil em que as peças desse quebra-cabeças podem estar sendo organizadas do ponto de vista de dar a medida de todas as ações que se desencadearam desde a pré-eleição, lembra das tentativas de sequestrar os espaços públicos, a montagem de acampamentos, né, a mobilização de alguns setores estratégicos da circulação econômica no país, o uso de aparato de repressão, como Polícia Rodoviária Federal, até a articulação com o milicianismo, tanto o organizado a partir, né, das estruturas de repressão do próprio governo em vigor, basta ver a Polícia Rodoviária Federal, né? Ainda hoje, o diretor-geral está pedindo procedimentos, né, que provavelmente vão resultar em algum tipo de delação premiada que ele venha a requerer. Mas que, vamos dizer assim, traduziram o desenho desse esquema golpista, né? O que eu acho, e aparentemente está em curso, são 8 inquéritos que estão em andamento, né, que vão dos agentes diretos, aqueles que já foram arrebanhados, né, para as manifestações de tomadas dos espaços, de passeatas, o 8 de janeiro, por exemplo, né, mas também agentes infiltrados que não só insuflaram, mas criaram mecanismos de sabotagem. Você lembra do episódio do aeroporto, da tentativa de criar, né, uma situação de o pânico com o uso de botões de gás, né, perto dos hotéis onde estavam as personalidades políticas da eleição, né, que fazem parte do repertório do golpismo, né? Quem não lembra do Rio Centro, né? Quem não lembra das bombas, né, nos espetáculos e nas bancas de jornal, né? Faz parte desse elemento embutido na estrutura institucional, mas que escapa da cadeia de comando porque é aliciado por um segmento que não é subalterno, porque tem hierarquia, né? E vimos agora com os processos que essa hierarquia chega no generalato, né? Mas que fazem parte do receituário do golpe, né? Não deu certo porque, de certa maneira, né, faltaram 2 requisitos fundamentais, né? Apoio internacional e a coesão, sobretudo nas Forças Armadas, né? Mas os inquéritos estão distribuídos para identificar essa cadeia de comando e também as estruturas de financiamento, né? E também as estruturas verbalizadoras das palavras de ordem, né, e das agendas, né, que incluem, né, os elementos dissuasórios. Por exemplo,
a anistia para esses subversivos, né, para esses criminosos, né? Está voltando, inclusive, essa palavra de ordem aí dentro do aproveitamento de uma ou outra condição incidente no processo, como não houve uma consequência da tentativa de se homiziar na embaixada, aí se considera que aquilo é um recuo. Não creio que seja. Acho que, por exemplo, já está claro que o Brasil está sendo um bom exemplo de como uma política saudável, uma política democrática, protege a democracia, se não contemporiza com os seus violadores, né? Porque não é só a instituição que foi colocada em risco, né? Há todo um processo que penetra o tecido social virulentamente, com violência, com mortes, a morte de indígenas, de camponeses, de quilombolas, continua, né? E que faz parte dessa agenda miliciana, né? Que tem a ver, inclusive, com o uso do institucional para fazê-la fluente, como a questão do armamentismo, da distribuição. Ainda essa semana tinha um parlamentar querendo transferir para a jurisdição estadual o sistema de distribuição, autorização e controle de armas. Quer dizer, o mecanismo continua, né? Então, eu diria assim que a sabotagem das torres é um processo que faz parte dessa estratégia, né? O Peru que nos diga, por exemplo, que nos anos 1990 essa era uma forma de tanto a direita quanto a esquerda, né, criar uma maneira, né, de instabilidade, né, talvez. Exato, de estabilidade, né? Professor, deixa eu trazer a gente está caminhando aqui para o final, trazer uma outra pergunta, que é bastante interessante, pelo menos para quem analisa a cena política brasileira. Há 10 anos atrás, o embate era entre, por exemplo, no legislativo, era entre governo e oposição frontalmente, né? Uhum. Então, era a presidenta Dilma, tanto é que redundou no golpe parlamentar, jurídico, midiático de 2016. Passado esse período, o STF e a personalidade até do Alexandre de Moraes foi passando a ser quase que o foco dos embates da oposição. Isso foi durante o governo Bolsonaro, acabou o governo Bolsonaro, começou o governo Lula e ainda é o STF que está no foco do embate no legislativo. Esse é um fenômeno político bastante interessante. Não parece que tem aí uma triangulação, uma forma de se opor ao governo via judiciário? Como é que você explica isso na política brasileira, essa mudança do foco dos parlamentares que, ao tentar combater o governo, mas combatem via também o STF? Professor, antes de passar a palavra para o senhor, só para organizar nosso tempo, a gente está no finalzinho aqui do programa, então o senhor tem 3 minutos para responder essa pergunta. Certo. Ana, lá em 2016, 2017, o fenômeno era o mesmo, mas não tinha essa incidência porque ele se dava ao contrário. Ele permitiu retirar o candidato da esquerda mais forte ao pleito, provavelmente com tudo para ser eleito, e mantê-lo 580 dias preso, gente. Por meio de um uso do sistema no que se designou, inclusive, como uma categoria nova, chamada lawfare. Não é isso? Então, essa inserção do judiciário não é estranha a esse jogo de força que o institucional conduz em sociedades muito hierarquizadas, né? Que se chama de balanço de poderes, né? Ou equilíbrio, se as coisas estão bem, né? Ou o poder que segura o poder, né? Como dizia o Montesquieu, né?
O que está causando mal-estar agora, e em setores muito identificáveis, é que, mudando a configuração da política, esse movimento do Supremo, por exemplo, contraria aqueles interesses que antes eram atendidos por ele. Né? Lembra-se como se execrava o Fachin, se exaltava o Gilmar. Né? Então, agora as questões têm outro contorno, quer dizer, não se trata de uma esquerdização do judiciário, nem de uma dimensão de proletarização da política por meio do judiciário. Né? É essa tensão que, de certa maneira, está dentro do aprendizado republicano. Né? Triste do poder que não pode. Né? Isso, então, eu acho que, nesse momento, né, a astúcia da política identifica que seus interesses correm risco, não no parlamento, onde há a maioria, não no governo, onde há um eco de até aliança, porque ainda é uma política liberal, né? Ainda é uma política que privilegia o mercado, ainda é uma política que privilegia a acumulação. Né? Olha aí as ações da Petrobras, né? Olha aí a definição da reforma tributária, olha aí a permanência dessa absurda expropriação do direito do trabalho pela reforma trabalhista. Né? Por exemplo, na Espanha ela foi revogada no contexto da sua origem neoliberal. Aqui a gente não consegue isso. Olha a dificuldade de fazer a gestão política da regulação das plataformas, né? No caso do trabalho de aplicativos. Né? Então, eu acho assim que é uma astúcia que vê ali um lugar onde seus interesses estão em risco, por exemplo, garantir demarcação de territórios, né? Fazer a definição do estado de coisas intelectuais para orientar a aplicação social do orçamento, não é isso? Não só para emendas, mas para remédios, para outros itens de interesse do social. Né? E aí eu penso que o Supremo, como é menos influenciável desse ponto de vista, e tem inteligências importantes ali dentro, se deu conta de que ele pode exercitar uma participação na governança, né, em nome da Constituição e, de certa maneira, como a Constituição traduziu as demandas dos movimentos sociais pela luta que a Constituinte proporcionou, né, ao fazer a afirmação da Constituição, materializa esses direitos sociais, essa concepção do social. Né? Então, passa a ser o adversário a combater, né? Porque no parlamento não tem quem... Olha só, o MST ganhou a parada na CPI do MST, né? Mas a presidenta... Sim, e você teve uma participação brilhante. Então, mas ela se deslocou para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça e aquela pauta derrotada ali na CPI veio para a comissão, está colocando todos os itens lá. Essa semana se discutia, por exemplo, a restrição de outorga de demarcações, teve uma mudança de local, né, de debate. E vai criminalizar os movimentos sociais. Né? Mas aí o que a gente tem, né? É que o Supremo está atento a isso. Né? E por isso, aparentemente, existe essa tensão, né? Porque o Supremo diz o marco é ancestral e não temporal. Aí vem o Senado, que é um Senado de latifundiários, é um Senado de agronegociantes. Né? A mesma coisa com a questão das drogas, né? Do porte de drogas. Exatamente. Aninha, a gente vai ter que terminar, que o programa da Senado começa agora. Professor, eu tenho que terminar, que tem outro programa. Só para homenagear a Ana e a ancestralidade dela, a gente não pode perder de vista que há a consciência real e a consciência possível. Né? E não esquecer, né, que o povo que beijava o chão que o czar pisava, né, no dia seguinte cuspia na tumba dele, não é isso? Exatamente. Obrigada, então, viu, professor? Essa consciência está carregada de utopia, né, Ana? De esperança, né?
de capitães da esperança, né? Não é só de capitães da delinquência, né? De capitães da esperança, né? Há capitães e capitães, né? Muito Tchau, bem. professor. Obrigada, viu?